em Gênesis capítulo 21. Gênesis 21. Hoje nós veremos a última parte do capítulo 21, a parte que trata da aliança entre Abimeleque, rei de Gerar, e Abraão. Gênesis 21, versículos 22 ao 34, irmãos. Assim diz o Senhor. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não me fizeste saber, nem o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho, e eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus eterno, eis a tua palavra ao teu povo nesta manhã, Senhor. E na exposição da tua lei, nós sejamos transformados, Senhor, confrontados, e que, ao final, edificados, nos assemelhemos ainda mais ao nosso mediador, Jesus Cristo. Em nome de quem te oramos, Senhor. Amém. No sermão passado, irmãos, nós vimos a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas que Deus havia feito a Abraão, a Sara e também a Agar. Tanto naquilo que dizia respeito ao nascimento de Isaque, como também na preservação do menino Ismael. Apesar de Ismael e Agar terem sido expulsos do acampamento por Abraão, Deus, para cumprir o que havia dito ao patriarca lá em Gênesis capítulo 17 e versículo 20, preserva então Ismael e sua mãe, quando estes no deserto perecem com sede e cansaço. Ainda que Ismael não fosse o herdeiro do pacto, meus queridos, Deus havia dito a Abraão e também a sua mãe Agar que faria dele uma grande nação. E faria dele uma grande nação por causa de seu pai. Afinal, Ismael era semente de Abraão. No entanto, Deus não o faria prosperar com base nas bênçãos do pacto, mas através das armas, como diz o texto, através de suas próprias obras. E Deus o protegeria, e de fato, irmãos, ele o protegeu até o seu último dia, quando Ismael
habitou no deserto de Parã. Dele, nós vamos ver mais à frente que Deus vai suscitar 12 príncipes que darão origem ao que nos nossos dias nós conhecemos como os árabes. Mas deixando então o drama de Agar e de Ismael de lado, acompanhemos então o autor, Moisés, que prossegue com a sua narrativa dos eventos salvíficos da vida de Abraão, descrevendo mais um cumprimento daquelas promessas que foram feitas ao patriarca lá no capítulo 12, quando Deus o tirou de Ur dos Caldeus. O relato agora passa a tratar de um tratado feito pelo rei de Gerar, onde Abraão ultimamente estava habitando, Abimeleque, e o próprio patriarca. A pergunta que surge para nós a partir disso é: do que se tratou essa aliança e a que promessa essa aliança fazia referência? A resposta é muito simples, irmãos. A promessa de que Deus engrandeceria o nome de Abraão. Mas como assim engrandeceria o nome de Abraão? O que tem isso a ver com a aliança que Abimeleque estabelece com ele? Ora, isso o próprio texto vai nos responder. Volte o seu olhar para o capítulo 21 de Gênesis, especificamente nos versículos 22 ao 24, onde Moisés nos diz: E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Meus irmãos, a religião não torna os homens morosos e antissociáveis. Ao contrário, nós não devemos, sob o pretexto de evitar más companhias, rejeitar ou desconfiar de todo mundo que se achega a nós. Isso não quer dizer, irmãos, que não devemos ser cautelosos. É claro que devemos ser cuidadosos, principalmente em nossos dias. No entanto, essa cautela não nos impede de cumprimentar a quem nos cumprimenta, de tratar com respeito a quem nos trata com respeito, e até mesmo de estimar quem nos estima, até que estes se mostrem o contrário ou indignos disso. A hospitalidade é um dever dos crentes. Não devemos esquecer disso jamais. E sobre isso, mais uma vez, Abraão nos ensina. O texto nos mostra o quanto Deus, por meio de sua providência, irmãos, muitas vezes abençoa o seu povo com sinais que são tão visíveis que seus vizinhos, aqueles que estão mais próximos, não podem deixar de percebê-los. E aqui nós temos um claro e nítido exemplo disso. Tratam-se, irmãos, de bênçãos tão perceptíveis e tão admiráveis que todos à nossa volta têm a certeza da presença de Deus nas nossas vidas. Isso não foi diferente com Abraão. Quando isso acontece, muitas vezes os negócios desses prosperam visivelmente. Eles passam a ter um sucesso tão admirável em cada um dos empreendimentos em que se envolvem, que todos à sua volta se mostram dispostos a confessar que a presença de Deus realmente se faz valer na vida daquelas pessoas. Ora, e foi exatamente isso que viu o rei filisteu Abimeleque em Abraão. Isso foi o que o fez, sem demora, procurar o patriarca para selar com ele uma aliança de paz que garantisse tanto a ele quanto a seus descendentes bênçãos do Senhor.
Logo, é esse o seu propósito quando parte para Berseba, acompanhado de Ficol, seu primeiro-ministro e general do seu exército. É pensando nisso, irmãos. E é exatamente por pensar nisso e enxergar isso e em ver Abraão como um homem de Deus, cujo testemunho não havia do que se dizer, ao contrário, que ele chega para ele e reconhece dizendo: Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Porque o bom dessa vida, irmãos, não é sermos reconhecidos pela nossa força, não é sermos reconhecidos pela nossa inteligência, não é sermos reconhecidos pela maneira como nós falamos, pela maneira como nós nos portamos, não é sermos reconhecidos pelo sobrenome. O que verdadeiramente importa nessa vida não é sermos reconhecidos pelos títulos que muitas vezes carregamos, acadêmicos ou não. O que importa não é sermos reconhecidos por termos muito ou pouco, mas por Deus se fazer presente nas nossas vidas. Isso é o que realmente importa. E nada, irmãos, pode ser melhor do que isso. As Escrituras testemunham o quanto é bom estar na graça daqueles que estão debaixo das graças de Deus. Como é edificante manter um bom relacionamento com aqueles que têm mantido um bom relacionamento com os céus. Ora, se os irmãos atentarem para o que diz o profeta Zacarias, lá no capítulo 8, versículo 23, no tocante aos gentios e aos judeus, ele diz: os homens que se acompanham dos justos provam das bênçãos dos justos, porque Deus faz resplandecer o sol sobre estes, ainda mais brilhante. E não há como não desfrutar disso. Por isso é importante procurarmos nos acompanhar de quem teme ao Senhor, de quem obedece ao Senhor, de quem coloca as próprias coisas de lado em benefício e glória do nome de Deus. Ora, se é bom e edificante sermos conhecidos pelo temor e o amor que temos ao único Deus, e andarmos com pessoas que são reconhecidamente assim, o contrário também é verdadeiro, irmãos. O contrário também é verdadeiro. Se a boa fama no Senhor faz isso, a má fama faz o contrário. A má fama desvirtua, desconstrói, mata. De modo que nos acompanhar destes de má fama, quer sejam soberbos, quer sejam rebeldes, fará com que sejamos reconhecidos como tais, irmãos. E tratado como estes. Não só pelos demais homens, mas por Deus. Ao invés de bênçãos dos céus, olharemos juízo. Vejam, faremos um grande e valioso bem a nós mesmos e às nossas famílias, se procurarmos ter comunhão com aqueles que têm mantido comunhão com Deus, com aqueles que têm tido boa fama no Senhor, que têm demonstrado temer ao seu santo nome e o amar acima de si mesmos, de seus próprios interesses. Por outro lado, insistirem em amizades com pessoas que não se arrependem, nem sequer são capazes de reconhecer seus erros, é pura tolice, irmãos. É pura tolice.
Sabe quem agia assim? E o Novo Testamento nos dá prova disso. Alguns em Corinto, em que o filho estava tendo um relacionamento sexual com a mulher do próprio pai. Eles diziam, ele é pecador, mas quem não é? Qual é o problema de ter ele aqui do meu lado? Qual é o problema de andar com ele? Paulo diz qual é o problema. Foi preciso este sujeito ser entregue a Satanás para que viesse a arrepender, irmãos. Porque o filho que erra e o pai briga, mas passa a mão, nunca vai entender que errou. Por outro lado, o filho, quando erra e sente a ira do pai na correção e no desprezo, enquanto não se mostra arrependido, busca se arrepender e muda e pede perdão. Persistir com aqueles irmãos que estão debaixo da ira de Deus é querer provar do mesmo. E mais cedo ou mais tarde, Deus os fará provar. Vejam que essa realidade que nós estamos aplicando aqui, e pelo que eu vejo, não tem nenhum descrente hoje aqui. Essa realidade que nós estamos aplicando a nós hoje aqui, irmãos, nem mesmo um ímpio foi capaz de questioná-la. Porque se nós nos lembrarmos, esse mesmo Abimeleque foi aquele que tomou Sara. E que quando Deus revela a ele quem era Sara, mulher de Abraão, uma mulher casada, ele vai brigar com Abraão, por quê? Porque Abraão estava amaldiçoando a ele e ao seu povo, a sua casa. Ele se incomoda com isso. Ele não quer andar com quem é maldito, ele não quer andar com quem está debaixo de juízo, ele não quer trazer prejuízo para a sua casa e nem para a sua pessoa. Um rei que age com sabedoria. E a prova disso é essa. Porque depois que devolve Sara a Abraão e dá a ele a liberdade para continuar morando em suas terras, e o presenteia, e Abraão o abençoa, e vê Sara, uma mulher que não podia ter filhos, agora gerar um filho no próprio ventre, já velha, ele olha e diz, esse homem, aquele homem que Deus havia dito, vai porque ele é profeta, ele diz, esse homem é um homem de Deus, ele é abençoado por Deus, então eu quero andar com ele, e não somente com ele, eu quero que os meus filhos andem com ele, e os filhos dos meus filhos. Exatamente isso que o texto está dizendo aqui, irmãos. Ao ver que Abraão era abençoado por Deus, Abimeleque tratou de garantir para si, e veja, não apenas para ele, para a sua família, uma aliança duradoura com o justo Abraão. E o teor dessa aliança, de uma maneira geral, irmãos, é que deveria haver uma amizade firme e constante entre as duas famílias, que não deveria ser, de maneira alguma, violada. Porque olha aí o que ele diz a Abraão. Ele diz assim, jura-me aqui por Deus. Ele invoca o Senhor no juramento. Que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo as beneficências que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. Logo, percebam que o laço de amizade deveria ser fortalecido pela força de um juramento, no qual as partes envolvidas apelariam ao Deus verdadeiro, tanto como testemunha da sua sinceridade, como o seu vingador, no caso de algum dos lados quebrar a aliança. Ora, meus irmãos, os juramentos sempre foram atos legais, tanto na antiga quanto na nova dispensação.
No entanto, como afirma nossa confissão de fé, o único nome pelo qual devemos jurar é o nome de Deus. Nome esse que será pronunciado com todo o santo temor e reverência. E por que com todo o santo temor e com reverência? Porque jurar de modo falso ou temerário por esse glorioso e tremendo nome, o nome do Senhor, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso diante de Deus e abominável aos seus olhos. Logo, quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de nada afirmar cuja verdade não seja plenamente persuadido. Obrigando-se, irmãos, não apenas por aquilo que é justo e bom, e que tem como tal aquilo que pode e está resolvido a cumprir. E quando nós falamos de juramento em nossos dias, parece que as pessoas não têm levado isso muito a cabo, irmãos. No momento do culto aqui, nós temos professado a nossa fé, dizendo para Deus que é nisso que nós cremos, mas parece que quando nós saímos daqui, nós nos esquecemos disso. Eu já ouvi pessoas contradizerem o que acabaram de haver dito, dizendo assim, eu não concordo com essa doutrina. Como assim? Ninguém é obrigado a jurar, mas se jurar, jure em nome de Deus, tendo certeza do que está fazendo no seu juramento e tendo certeza que irá cumprir. Porque quem jura falsamente sobre este nome, irmãos, recebe juízo. Isso aqui, irmãos, não vale só para pastores, não. Isso vale para todos os crentes. Quando fazemos um juramento e invocamos o nome do Senhor, nós temos que estar convictos de cumprir com aquilo que dizemos. Sabe qual é um grande problema das igrejas brasileiras? Em específico da nossa igreja, muitos têm jurado com mentira. Porque têm tratado juramentos solenes e votos como algo apenas proforme. E quer que eu diga a razão disso? Porque agem assim no seu dia a dia, contaminados pelo mundo. É aquele pai que diz que vai fazer uma coisa para o filho e nunca faz. É só proforme. É o ministro que jura crer numa doutrina para ser ordenado e ser chamado de pastor, mas depois disso ele rasga tudo aquilo que ele acabou de falar, sem nenhum peso na consciência. E muitos batem palma para eles. E passam de perversos e mentes pequenas, radicais, xiitas, extremistas, aqueles que temem ao Senhor porque juraram. Porque juraram e querem se manter fiéis ao que juraram. São perseguidos dentro da igreja. Como nós lemos hoje aqui, não foi isso que Jesus disse aos seus discípulos? Os que me amam cumprem os mandamentos assim como eu os cumpri e vão ser perseguidos por isso, como ele foi. Então vejam, observem a atitude de Abraão para com Abimeleque, irmãos.
Abraão não tem uma postura hostil, muito pelo contrário. É com brandura que Abraão recebe Abimeleque e Ficol, o comandante dos seus exércitos, general dos seus exércitos, do rei Abimeleque, em seu acampamento, e o ouve falar da aliança que quer firmar com ele. Ele escuta com respeito as condições e exigências do tratado, o qual, depois de ouvir, veja, depois que ele ouve o que diz Abimeleque, qual é a atitude de Abraão? Imediatamente é dizer: eu juro. Entretanto, irmãos, para que isso fosse possível, era necessário então que eles aparassem a qualquer tipo de arestas que poderia haver nessa amizade, qualquer tipo de problema passado que poderia abalar esta aliança. Como, por exemplo, o poço que havia sido tomado pelos homens de Abimeleque de modo violento. Um poço que havia sido cavado por Abraão. E é por isso então que, após ouvir Abimeleque, o patriarca passa então a repreendê-lo ou admoestá-lo a respeito da questão do poço, conforme Moisés escreve aí no versículo 25. Vejam aí o versículo 25, ele diz: repreendeu Abimeleque, Abraão, por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Ora, irmãos, o que a Escritura diz acerca disso? Quando alguém peca contra nós, quando alguém age contra nós, se o nosso irmão, ou se seus filhos, ou seus servos, nos ofendem ou agem contra nós, é dever nosso, com brandura e sabedoria, a princípio, falar-lhe sobre o erro, para que a questão possa ser resolvida de modo correto e encerrada por ali. Não se resolve nenhuma questão com fofoca, irmãos, de um lado para o outro. Se resolve falando diretamente a quem nos ofendeu. E se resolve buscando paz. Então é com brandura que se resolve. Porque para os piedosos, irmãos, a repreensão visa sempre ganhar o faltoso e não perdê-lo. Visa preservar a amizade e não destruí-la. Você quer ver a prova disso? Abram suas Bíblias em Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18, versículo 15. Jesus diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. Jesus está dizendo, né? E se não resolver ouvir, continua considerando ele como teu amigo. Não é assim que Jesus está dizendo? Considera-o como gentio e publicano. Jesus é bem claro, irmãos. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não amar a mim mais do que aos pais, ou aos filhos, ou aos amigos, não é digno dele. Em nossos dias, muitos têm ignorado isso que falou Jesus. E não poucos têm agido até de modo contrário ao que disse o Salvador. Pergunto: e nós, irmãos? Como temos agido?
Abraão repreendeu Abimeleque de forma branda e amorosa, porém ele foi incisivo. Ele não precisou arrodear, ele foi direto ao ponto. E Abimeleque então olha para Abraão e com toda a sinceridade, vejam bem, com toda a sinceridade e também brandura, ele diz: eu não sei quem fez isso. Tu também não me fizeste saber. Qual é a ideia aqui? Ora, Abraão, se fizeram isso, por que tu não me disse? Se você tivesse me dito, eu já teria resolvido isso. Mas eu fiquei sabendo disso agora. Não se preocupe. Está resolvido. O poço é seu. Abimeleque responde com toda a brandura, irmãos. E na sua resposta ele demonstra surpresa, o que faz com que Abraão perceba então que ele estava falando a verdade. E por ser verdade, ele então aceita a sua justificativa. E aí vejam, irmãos, nada pode ser mais virtuoso e esperado de um homem honesto que não seja a sua disposição em reconhecer o seu erro e, arrependido, fazer o que é certo. Abimeleque queria muito que essa aliança fosse firmada. Queria muito que essa aliança fosse firmada e se estendesse aos seus filhos e aos filhos de seus filhos e ao seu povo também. Desejava que todos eles tivessem o benefício desse acordo, que fossem, por meio de Abraão, também abençoados por Deus. Porque é assim que procedem os bons homens, irmãos. Eles procuram manter comunhão ou garantir comunhão, como diz Matthew Henry, com os favoritos do céu. E não somente para si mesmos, mas também para os seus. Assim, depois de aceitar a justificativa de Abimeleque, vejam aí versículos 27 e 31. Tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. E fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso, se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Então vejam, irmãos, com a resolução da disputa, o tratado então é concluído. Abraão presenteia o rei com ovelhas e bois, como garantia material de que retribuiria a bondade do rei e viveria em paz com ele e seus descendentes todos os seus dias. Desse presente, porém, ele põe à parte 7 cordeiros e os deixa sozinhos. E quando Abimeleque pergunta a Abraão o que era aquilo, ele diz para que os tome de sua mão e que sirvam de, vejam bem, irmãos, testemunho de que ele havia cavado um poço ali. O presente não foi dado para resgatar o poço, para pagar o valor pelo poço. Quem tinha cavado o poço? Abraão, era dele. Mas mesmo assim, ele fez questão de separar 7 cordeiras e dar ao rei, para que não restasse dúvida, protegendo assim a sua propriedade contra qualquer outra reivindicação futura por parte dos filisteus. O rei Abimeleque, ao aceitar o presente de Abraão, sela o reconhecimento disso. Ora, isso é uma questão de prudência, uma questão de justiça e também de sabedoria, irmãos. Há uma expressão latina que diz in perpetuam rei memoriam. E essa era uma típica circunstância para que isso fosse feito, para que esse acordo fosse selado dessa forma.
para que fosse lembrado eternamente, de geração a geração. Ora, Abraão havia presenteado Abimeleque como sinal da aliança que firmaram, uma aliança de paz. No entanto, seu presente não foi nada exuberante ou caro, mas aquilo que era valioso e útil para ele. Ovelhas e vacas. Em gratidão pela bondade de Abimeleque para com ele, num sinal sincero de amizade. E, meus irmãos, o intercâmbio de gentilezas é o aprimoramento do amor. Sendo assim, Abraão ratifica o concerto com o juramento e registra-o, dando um nome ao lugar, Berseba. O poço do juramento, ou ainda, o poço das 7, por causa das 7 cordeiras dadas a Abimeleque. Um lugar que serviria de memorial da aliança que fizeram, um memorial para jamais ser esquecido, mas para ser lembrado de geração em geração. Observem, irmãos, que as alianças feitas devem ser lembradas para que possamos mantê-las como advertências perenes contra qualquer descuido que possamos ter e que venha a nos conduzir a uma quebra do pacto. É por isso que Deus, quando firmou aliança conosco, estabeleceu sinais para que trouxéssemos à memória constantemente. Constantemente, para não nos esquecermos do que aquilo significa, do significado daquela aliança. Sendo assim, diz Moisés, assim fizeram aliança em Berseba, depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para as terras dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, preste atenção. Quem está vindo para as aulas da escola dominical vai entender aqui o link. Plantou um bosque em Berseba. O bosque aqui pode ser também um jardim. E o que aconteceu naquele jardim? Invocou o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Vejam, irmãos, Abraão sabia o quanto aquele lugar havia sido bom para a sua família, para ele, para os seus servos, para os seus animais. Por isso, ele se deteve um tempo maior ali, ao ponto de plantar um jardim. Plantar um jardim. Provavelmente também um pomar com árvores frutíferas. Embora nós não possamos afirmar que o patriarca se estabeleceu ali, porque a Escritura nos diz que ele continuou a peregrinar, mas permaneceu ali por um bocado de tempo. Um bocado de tempo. E ali, naquele lugar, no jardim que ele plantou, diz a Escritura, que Abraão invocou o nome do Senhor, Deus eterno. Ali, naquele jardim, ou seja, Abraão adorou a Deus. Abraão orou. Abraão cantou. Abraão sacrificou ao Senhor, tendo ao seu lado a sua família, seus servos e muito provavelmente seus vizinhos. E embora Deus tenha se dado a conhecer a Abraão como seu Deus em particular e pactuado com ele, ainda assim Abraão não esqueceu de glorificá-lo como o Senhor de tudo e de todos, meus irmãos. Não esqueceu de exaltá-lo como Deus de toda a criação, de todos os mundos, que foi, que é e que será eternamente. Inclusive, quando os dias não existirem mais. Ali, naquele jardim, como no Éden, o homem pôde mais uma vez
entrar na presença de Deus. Porém, não mais pelos méritos de quem ele era, mas pela mediação da fé. Fé naquele que havia sido prometido, o Filho da promessa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que em nosso jardim particular, irmãos, esse mesmo Senhor e mediador esteja sempre presente e que através dele adoremos ao Deus eterno, hoje e em todos os dias de nossa peregrinação nesta terra. E façamos dele, assim como fez Abraão, conhecido e reconhecido em nossos próprios passos, em nossas próprias vidas. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar, irmãos?